Olá, amigo mecânico, meu nome é Werner, eu trabalho na VDO, a minha função é analista de qualidade, trabalho com análise de falhas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre válvula termostática, principalmente sobre a troca, o diagnóstico e a manutenção do sistema de arrefecimento nesse Celta, que tem aproximadamente 100 mil quilômetros. A função da válvula termostática é o controle da temperatura do motor. Com o desenvolvimento dos carros, o passar dos anos, o sistema de arrefecimento ele se tornou um dos principais elementos na hora de se fazer a manutenção de um carro. Estima-se hoje que 82,2% mais ou menos da frota brasileira ela necessita de algum tipo de manutenção, tanto preventiva quanto corretiva. A válvula termostática é ponto fundamental no controle dessa temperatura. Lembrando que uma válvula termostática com problemas, ela pode comprometer a vida útil do motor. Por exemplo, uma válvula termostática travada, a água do motor ela não estará circulando para refrigerar. Ou uma válvula termostática travada aberta, o sistema sempre estará trabalhando muito frio, o que aumentará a emissão de poluentes, consumo de combustível e também comprometerá a vida útil do motor. Porque havendo o motor estando mais frio, obviamente haverá uma injeção muito maior de combustível. Então, há uma dilatação necessária para o funcionamento dos pistões, dos anéis, das camisas, e essa dilatação ela não ocorrerá corretamente, porque o carro sempre estará trabalhando muito frio. Então é importante o carro trabalhar quente desde que essa temperatura ela tenha controle, esteja sob controle. É esse procedimento de troca, verificação e análise da válvula que nós vamos ver hoje. A VDO ela recomenda a manutenção do sistema de arrefecimento aproximadamente cada 30 mil quilômetros. Então, a cada 30 mil quilômetros, o sistema de arrefecimento ele deve ser verificado. Quando nós falamos de arrefecimento, precisamos lembrar que sempre é um sistema que é composto de diversas partes. Dentro do sistema de arrefecimento, nós vamos ter, por exemplo, a tampa do reservatório de expansão. É importante a sua verificação a cada 30 mil quilômetros, seu correto funcionamento. O que pode, por exemplo, prejudicar o funcionamento dessa tampa seria a sujeira dentro do sistema de arrefecimento. Dentro ainda do sistema de arrefecimento nós vamos ter a bomba d'água, o plug eletrônico, o interruptor térmico, o próprio líquido de arrefecimento. Veja bem, eu falei líquido de arrefecimento. O líquido de arrefecimento não é água tão somente, mas a água que vai no sistema de arrefecimento ela é uma água desmineralizada, que não se encontra no saneamento básico, porque o cloro do saneamento básico ele agride muito o sistema de arrefecimento, principalmente as partes de alumínio. A água desmineralizada ela pode ser comprada nas autopeças e bem como a solução correta ali de aditivo. Cada montadora, cada carro tem a sua especificação correta de aditivo. Antes de se começar a fazer a manutenção do sistema de arrefecimento, é importante fazer um bom diagnóstico daquilo que está acontecendo. O maior causador de problemas ainda no sistema de arrefecimento é o líquido de arrefecimento, porque ainda entende-se que não precisa se trocar ou utiliza-se somente água, e isso tem causado grandes problemas para o sistema de um modo geral. Dentre esses problemas, nós podemos citar, por exemplo, corrosão. A função do aditivo dentro do líquido de arrefecimento é proteger as mangueiras, a válvula termostática, os sensores que estão ligados a ele, o bloco do motor, formando uma película e evitando a corrosão desse sistema. Quando se utiliza somente água, essa corrosão ela pode ocorrer de diversas maneiras. Pode ocorrer, por exemplo, um problema chamado cavitação. O que é a cavitação? A cavitação são bolhas de vapor que normalmente estouram próximos ao bloco do motor ou ao cabeçote, arrancando dessa maneira pequenos pedaços, contaminando a água. Nesse caso, a água estará muitas vezes ferruginosa. Por quê?
porque enferrujou o bloco do motor. Então essas partículas elas passam a circular dentro do sistema de arrefecimento. Outros problemas eles podem acontecer, por exemplo, por pits. É um tipo de corrosão que ela acontece quando a água ela está carregada eletricamente. Então, essa corrosão também ela é muito danosa. Quando a água está carregada eletricamente, ela também interfere diretamente no funcionamento dos sensores. Por isso é necessário, antes, esgotar todo o sistema de arrefecimento, fazer uma boa lavagem nesse sistema, para depois ser completado com água desmineralizada e aditivo na proporção correta. É importante observar os seguintes tópicos: nunca utilizar água de torneira, nem de poço, nem água de chuva, saneamento básico. É importante utilizar água desmineralizada. Utilizar sempre o aditivo na proporção correta, conforme indica cada montadora, cada carro tem a sua indicação correta. E nunca misturar aditivos de diferentes marcas ou diferentes especificações, o que pode causar entupimento, por exemplo, em galerias de refrigeração no bloco do motor e causar danos, por exemplo, no radiador. Para se fazer o processo de remoção e verificação dessa válvula termostática é um pouco complexo. Nós começamos iniciando a retirada da caixa do filtro de ar juntamente com seus componentes. Nós já removemos também a água e já fizemos uma pré-lavagem nesse sistema também. É necessário também remover a correia do alternador ar-condicionado de direção hidráulica, se ele tiver. E depois, nesse processo, nós mostraremos que também é importante remover a correia dentada, bem como o seu tensor. Então, todo o processo ele é um pouco complexo e requer bastante atenção, principalmente na montagem, para não se causar danos no motor. O próximo passo é retirar a correia do alternador, bem como a correia da direção hidráulica, que hoje constitui uma correia só. Essa correia não precisa ser retirada totalmente. É importante verificá-la. Se ela estiver em boas condições, ela pode permanecer. O próximo passo é a retirada da polia inferior para se ter acesso à parte de trás da proteção plástica. O passo seguinte é a remoção da proteção plástica, que é dividida em duas partes. Para isso nós vamos ter que levantar o carro para remover a parte inferior. A parte plástica inferior, ela é presa por 3 parafusos. Para se ter um bom acesso a ela, é necessário retirar a roda. Um dos maiores problemas encontrados pelo mecânico pode ser o da remoção desse parafuso, porque muitas vezes ele vem com excesso de trava-rosca e ele fica extremamente preso, fixo, tornando difícil a retirada dele. Normalmente, quando você retira o parafuso, você precisa substituí-lo, e esse problema ele acontece também em alguns outros modelos desses veículos. É importante observar na remoção a correia dentada, que tem uma vida útil aproximadamente de 60 mil quilômetros ou 2 anos, bem como o tensor. Se caso a correia dentada ou o tensor estiverem dentro desse prazo, é necessário observar o sentido de rotação para se fazer depois a montagem no mesmo sentido em que ela estava funcionando.
E também a polia superior. Para remover a proteção plástica traseira, é necessário remover os dois parafusos inferiores e a polia inferior do virabrequim. Agora nós vamos retirar os parafusos que prendem a parte superior e retirar a capa plástica. Tomando o seguinte cuidado: o sensor de rotação ele é preso na parte traseira da capa plástica. Essa capa plástica tem bastante impurezas. É necessário fazer uma limpeza depois para se fazer a montagem. Nós vamos remover agora a mangueira que está presa à carcaça da válvula termostática, bem como a própria válvula termostática que está fixada no cabeçote. Para isso nós vamos utilizar uma chave de fenda, uma chave L13 ou uma 13 combinada. Ó, a sujeira. Agora nós estamos removendo a carcaça da válvula termostática, que está bastante enferrujada e bastante suja. Essa sujeira, essa parte marrom, ela é proveniente de ferrugem do bloco, porque não foi utilizado aditivo da maneira correta, que tem a função de proteger o bloco do motor, os componentes do motor, as mangueiras e assim por diante. Nós tiramos a carcaça da válvula termostática e podemos observar que no interior dela há bastante impurezas, que são decorrentes da falta de uso do aditivo. E a água utilizada não era uma água desmineralizada. Essa válvula termostática ela pode ser testada da seguinte maneira: ela pode ser colocada dentro de um recipiente com água, e esse recipiente com água ele deve ser aquecido, juntamente com um termômetro ou com um multímetro no modo de temperatura, e observar com quantos graus ela abre. Se ela não abrir, obviamente ela estará com defeito, ou se ela tardar para abrir, também estará com defeito e ela deve ser substituída. Deve ser feita ainda uma análise visual, observando se não há nenhum tipo de quebra, corrosão ou algum outro tipo de situação, impureza, que possa trazer prejuízo para o funcionamento dela mesma. A Videola disponibiliza dois modelos de válvula termostática. Esses modelos eles podem ser encontrados no nosso catálogo. No caso, hoje, nós vamos trocar a carcaça. Porém, pode ser trocado apenas o reparo. Nós vamos mostrar agora como se troca o reparo. O kit do reparo ele já vem com uma ferramenta bastante simples junto, que é utilizada na substituição do reparo. Basta remover os componentes antigos, verificar se a carcaça ela não tem nenhum dano, nenhum tipo de corrosão, e montar o kit novo. Deve ser sempre substituído também o anel de vedação. Tirar o antigo e colocar o novo, para que haja uma perfeita vedação no sistema de arrefecimento. O nosso kit ele vem acompanhado de duas braçadeiras novas para as mangueiras, que devem ser substituídas, bem como a válvula e a mola. No momento da instalação é importante que o alojamento, onde vai fixo a carcaça da válvula termostática,
esteja livre de impurezas, em perfeito estado e sem corrosão. Se não estiver assim, precisa ser corrigido. Coloque a braçadeira nova que vem junto com o kit. É importante fixar o sensor de rotação no alojamento, tanto nessa proteção traseira quanto naquela proteção frontal. Porque o alternador ele tem um campo magnético, você não vê, porém ele interfere no funcionamento do sensor de rotação. E muitas vezes quando ele está deslocado, não está perfeitamente encaixado, o carro muitas vezes não vai pegar. Por que ele não pega? Porque o alternador está interferindo na leitura do sensor de rotação. Bom, nós já montamos a proteção plástica traseira. Agora é importante observar a montagem das polias, para que haja uma perfeita sincronia da correia dentada. Então é importante observar que a polia inferior, ela tem uma seta, uma pequena seta, que deve ser montada para a parte de baixo. Nós vamos colocar a polia já devidamente posicionada. Seta exatamente colocada sobre um ponto em cima da bomba de óleo aqui. Da mesma forma que a polia inferior, a polia superior também tem posição. Ela tem um ponto de marcação que deve ser montado para cima. No caso, na proteção plástica já tem a indicação aonde ela deve ser montada. Ponto da polia, ponto da marcação plástica deve coincidir perfeitamente. O tensor da correia dentada, ele deve ser trocado juntamente com a correia dentada. A vida útil do tensor é a mesma vida útil da correia. Nesse caso, em torno de 2 anos ou 60 mil quilômetros. Para tudo, há uma norma brasileira de regulamentação, NBR, para toda a reparação que deve ser realizada em um carro. No caso do tensor, no momento da instalação, deve ser observado o seguinte: ele tem um pequeno ponteiro, no momento do torque, ele deve coincidir com as marcações. Esse é o local em que ele deve trabalhar, o ponteiro e as marcações. Na hora de se fazer o ajuste, utiliza-se uma chave Allen 6 e ela deve ser tensionada até que o ponteiro alcance essas marcações. Torque recomendado sempre pelo fabricante do veículo. E o tensor estará instalado. O tensor, ele tem um local certo, onde ele deve ser encaixado. Nesse caso, essa pequena alça aqui, ele tem um encaixe na bomba de óleo, exatamente ali. Instale a correia dentada. Novamente deve ser observado nessa proteção plástica inferior externa o encaixe do sensor de rotação. Nós tínhamos antes o encaixe na proteção plástica interna, agora a proteção externa também tem um encaixe. E ele deve ser posicionado corretamente. Instale a polia inferior. Uma ferramenta especial
O volante ele deve ser travado, o parafuso da polia inferior deve ser apertado com o torque específico recomendado pelo fabricante. Agora proceda a colocação da capa superior. Após a colocação da proteção de plástico, proceda à colocação da correia do alternador. Nós temos algumas considerações finais. Após todo esse procedimento, nós colocamos a água, o aditivo, e é feita a sangria sempre na parte superior do motor, de preferência plug eletrônico ou sensor de temperatura. Após o funcionamento, deve-se observar se a ventoinha ela liga no mínimo 2 vezes, antes de dar o trabalho por concluído. Espero que tenha ajudado com essa contribuição e até a próxima.